Hoje, a nossa manchete principal nesse momento, ela traz também uma discussão de como a CPI deve tratar os militares. Isso teremos oportunidade de conversar ao vivo com a própria senadora Elisiane. Mas eu até queria te ouvir sobre isso. Essa reportagem está muito boa aqui do UOL, que é do Felipe Pereira e da Gabriela Vinhal, falando como a CPI está sinalizando o tratamento aos militares golpistas. E eles deverão ser tratados como lobos solitários, ou seja, a instituição como um todo vai se livrar, né? E esses que cometeram serão tratados como lobos solitários. Não haverá uma imputação de culpa a Exército, Marinha ou Aeronáutica. Militares que tomaram parte em atos golpistas serão acusados de agir por vontade própria, ou seja, sem o incentivo das Forças Armadas. É isso mesmo, ô Josias? Esse encaminhamento, se assim ocorrer, ele está correto? Não, não está correto não, Fabíola. Esse esforço da cúpula da CPI para individualizar as culpas dos militares golpistas é até salutar. Se as Forças Armadas fossem 100% feitas de golpistas, o Bolsonaro estaria no Planalto. A gente estaria lidando com outra natureza de problema. Mas a ideia da cúpula da CPI de tratar golpista fardado como lobo solitário é absurda e temerária. É absurda porque o propósito solitário do Bolsonaro de golpear a democracia brasileira se disseminou tão descaradamente no meio militar que se tornou, paradoxalmente, uma experiência coletiva, uma experiência compartilhada. Não há lobo solitário nessa história. O que existe é uma alcateia de oficiais em litígio com a Constituição e esse golpismo, esses militares golpistas, eles tiveram um estímulo superior. A estratégia da CPI é temerária porque, no afã de preservar a instituição militar, preservar as Forças Armadas, a comissão flerta com o risco de poupar generais que integraram as fileiras daquilo que o Bolsonaro chamava de meu exército ou de minhas Forças Armadas, gente como o general Paulo Sérgio Nogueira, que insuflou o golpismo do Bolsonaro ao vincular o Ministério da Defesa à campanha sórdida do então presidente de questionar as urnas eletrônicas, ou o general Lorena Cid, que converteu a sua conta bancária numa trincheira para esconder, para ocultar dinheiro obtido pelo seu filho, Mauro Cid, $25 mil, obtidos na venda de joias da União, das quais o Bolsonaro se apropriou. Então, não se pode confundir, Fabíola, a individualização de penas com uma caracterização dessa tentativa de golpe como algo solitário. Não é. É um plano coletivo que teve a anuência, o estímulo da cúpula do Exército, do Ministério da Defesa, tanto que aqueles acampamentos golpistas foram mantidos durante meses, sem nenhuma repressão do Exército. Ao contrário, o Exército até estimulava, as Forças Armadas estimulavam esses acampamentos. Então, há que preservar a instituição, individualizar as culpas, mas não dá para tratar isso como um empreendimento solitário, de jeito nenhum, Fabíola. Aí tem um outro lado aí também nessa história, Josias. A Mônica Bergamo traz na sua coluna hoje, falando que os militares abandonaram Bolsonaro e dificultaram a defesa, né? Essa é uma reportagem que está hoje na Mônica Bergamo. Vamos abrir aqui para a gente até ver um pedacinho dela, falando que o suporte entre os fardados ruiu, na opinião de pessoas próximas ao ex-presidente, depois do envolvimento do general Mauro Cid no caso das joias. E diz que essa falta de apoio, inclusive, entre os militares, deve ser decisiva para uma condenação e até eventual prisão de Jair Bolsonaro. Essa é a análise de integrantes do núcleo mais próximo do ex-presidente. Até na conversa com o Tomás, você percebeu um pouco disso, ô Josias? Os militares estão abandonando o Bolsonaro? Na conversa com o general Tomás Paiva, comandante do Exército, fica nítido, Fabíola, o interesse dele, a prioridade que ele atribui ao resgate da imagem do Exército e, por consequência, até das Forças Armadas. Ele disse durante a conversa que ele entende que a responsabilidade maior é dele hoje, mais do que os outros comandantes, o da Marinha e o da Aeronáutica, porque há mais oficiais do Exército
envolvidos nessa encrenca toda. Então, ele tem muita clareza quanto à responsabilidade dele. Ele parece muito decidido a tentar resgatar, tirar a logomarca do Exército, a logomarca das Forças Armadas dessa encrenca toda. Nesse sentido, evidentemente, ele tem que se distanciar do bolsonarismo, né? Agora, aí ele tem uma preocupação com a observância das leis, né? Diz que não pode fazer nada que seja considerado depois arbitrário, tem uma preocupação com o timing, né? Lamenta que o tempo administrativo não seja compatível com o tempo do judiciário, uma coisa não... a pressa não condiz com o tempo do judiciário, e ele parece bastante decidido a levar adiante essa tarefa de separar golpista do Exército, das Forças Armadas. Agora, o abandono do Bolsonaro, Fabíola, é um fenômeno que não se restringe aos militares. Se você for perguntar hoje, o próprio Zé Múcio, quando esteve conosco, ele reconheceu que ainda é grande o número de pessoas que se declaram bolsonaristas nas Forças Armadas. Isso é uma obviedade, né? Gente que votou no Bolsonaro e tal. Mas quem não é suicida já percebeu que não dá para permanecer agarrado ao Bolsonaro, porque ele se transformou num personagem radioativo, né? Isso não se limita ao meio militar, também no meio político nota-se um crescente distanciamento dos bolsonaristas em relação ao Bolsonaro. O centrão bolsonarista está agora aderindo ao governo, está entrando no governo, está assumindo cofres no governo. Então as pessoas estão cuidando dos seus interesses. As Forças Armadas, o pedaço mais sóbrio, está cuidando de preservar a instituição, os políticos estão cuidando da sua vida e a cúpula do PL, que é o partido do Bolsonaro, já percebe que aquela ideia de de cavalgar o Bolsonaro e o bolsonarismo como um trunfo para as eleições municipais de 2024 pode estar fazendo água, é uma canoa furada. As pessoas têm dúvidas se o Bolsonaro vai estar livre durante a fase áurea da campanha de 2024. Então eu diria a você, Fabíola, que evidentemente o esvaziamento, o derretimento do prestígio do Bolsonaro, ele ocorre a olhos vistos, não se limita aos militares, presente também na esfera política, e isso obviamente facilita aqueles que querem punir o Bolsonaro.